irmãos, eu geralmente já tenho um tema para pregar, já tenho o texto que eu vou ministrar, mas essa semana, atipicamente, eu não conseguia me decidir sobre o que falar no dia de hoje. Porque algumas situações e algumas coisas acontecem na nossa vida e elas são significativas. E o Dia das Mães, né? E essas datas de comemoração, de celebração de questões familiares, né, são muito importantes. Então aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ministra é muito relevante para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias, para a vida da igreja. Essa semana eu estava numa dificuldade muito grande, eu estava entre dois textos. Eu lia os dois textos e eu refletia, eu pensava sobre eles, eu orava a Deus, falava sobre qual dos dois eu vou falar, qual dos dois eu vou ministrar. E eu não cheguei a uma conclusão até ontem. Ontem nós estivemos aqui com os jovens assistindo um filme. O filme se chama Eu Só Posso Imaginar, não sei quem já assistiu. Eu não tinha assistido ainda. E aquele filme me impactou muito, muito. Ou quem estava aqui ontem deve ter percebido isso. Eu não consegui falar uma palavra depois que o filme terminou. Porque eu fiquei assimilando o filme e ainda estou assimilando o filme na minha cabeça. Porque ele trata de algumas questões familiares muito importantes que afetam diretamente a nossa vida espiritual. Afetam diretamente a maneira como nós nos relacionamos com Deus, a maneira como nós vivemos a nossa fé, a maneira como a sinceridade das coisas que a gente faz para Deus acontece. E muitas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa família, nos marcam muito. E eu sempre falo sobre isso aqui. Os pais deixam marcas nos filhos. As mães deixam marcas nos filhos. Você com certeza tem no seu coração, na sua mente, marcas do seu passado. Histórias que você viveu, experiências que você viveu, que marcaram você. E que até hoje você ainda lida com muitas dessas questões. E essas questões influenciaram e ainda influenciam quem você é diante de Deus. Então eu entendi que eu precisava falar um pouco sobre isso, porque é o que eu sinto, é o que eu vivo e é o que mexe comigo, né? Eu não costumo falar sobre essas coisas, mas eu tenho questões familiares muito, muito latentes no meu coração em relação à minha vida, né? E ao que a gente vive hoje enquanto família. Eu já começo quase a chorar, né? Por isso que foi difícil de decidir. Mas eu queria refletir sobre isso com os irmãos. Eu queria chamar a primeira atenção dos irmãos para o texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 15 e 16. A gente vai ver outros textos, mas eu quero começar com esse, para a gente desenvolver aqui essa linha de raciocínio sobre o que a gente quer falar. Porque eu hei de abençoar e te darei um filho, e a abençoarei e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara da idade de 90 anos? A gente sempre ouve falar que Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, não é? E isso é verdade. Mas quando Deus faz de Abraão pai de uma grande nação, ele faz também de Sara mãe de uma grande nação, não é? Então automaticamente Deus está fazendo de Abraão o pai de uma grande nação, mas ele também está fazendo de Sara a mãe de uma grande nação. E essa promessa de Deus no coração, tanto de Abraão quanto no coração de Sara, num primeiro momento, não foi uma promessa que foi
recebida com muita alegria, com muita celebração. Se você ler aí o capítulo 17 e mais para frente, você vai ver que tanto Abraão quanto Sara tiveram dificuldades de assimilar essa promessa. Tiveram dificuldades de acreditar nisso. E por causa disso, algumas ações que eles tomaram foram, vamos dizer assim, prejudiciais para que eles pudessem viver o propósito de Deus na vida deles. O que eu quero observar com esse primeiro texto? O texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Amém? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Eu costumo dizer para os casais, e recentemente a gente esteve em Carandaí, conversando com os casais de lá, e eu falei lá uma frase que você já deve ter ouvido, mas muita gente não compreende essa frase. Aquela frase que diz assim: por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Muita gente não gosta dessa frase, que fala que ela é machista. Não, porque as mulheres, por que as mulheres estão atrás? Por que elas têm que ficar só atrás? Mas o que essa frase está querendo dizer é que sem essa grande mulher, esse grande homem não seria um grande homem. Sem essa grande mulher, que muitas vezes está, não aparece, não tem evidência na vida desse grande homem, ele não seria quem ele é. Ele só é um grande homem porque há uma grande mulher que o sustenta, que o direciona, que o ajuda, que o orienta. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de família é que o propósito de Deus nas nossas vidas é que nós sejamos suporte, que nós sejamos bênção na vida de quem está caminhando do nosso lado. Sara, quando recebeu a promessa de que teria um filho, que seria mãe de uma grande nação, ela riu. Ela não acreditou naquela promessa. Mas se você for olhar com mais calma no texto, você vai ver que Abraão também riu. A primeira vez que Deus fala com Abraão sobre isso, Abraão faz a mesma coisa, ele ri também. E ele ainda fala com Deus assim: olha, Deus, tomara que Ismael cresça e tenha saúde. O que ele está dizendo indiretamente para Deus? Olha, Deus, se depender dessa promessa do Senhor aí, nós estamos mais ou menos enrolados. Então, tomara que Ismael, que é o filho que eu tive lá com Agar, cresça e prospere, que seja um grande homem, porque se depender da promessa do Senhor, nós estamos enrolados. Então, a atitude que nós temos em relação às coisas de Deus na nossa vida reflete diretamente na nossa família. Sara tomou algumas decisões, uma delas foi entregar a sua serva para o seu marido, para que ele tivesse um filho e pudesse cumprir aquilo que a promessa de Deus havia anunciado. E você com certeza deve saber o que resultou disso. A briga que aconteceu, uma mãe que teve que ser expulsa da tribo, do povo com o seu filho, e que quase morreram de fome e de sede no deserto. Tudo isso por causa de uma decisão, por causa de uma atitude de uma mãe, ou de uma mulher, de uma esposa, que quis resolver as coisas na sua casa, na sua família, à sua maneira, e não teve a capacidade, a fé de acreditar nas promessas de Deus, não teve a disponibilidade, o desprendimento, a fé, o desejo, a confiança em Deus, de esperar Deus agir, de esperar Deus fazer e cumprir a promessa. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. O segundo ponto que eu quero colocar é que Deus, depois ele muda o nome de Sara. E ele muda o nome dela de Sara, de Sarai, na verdade, que era antes, para Sara. Eu falei o contrário, Sarai era o nome dela anteriormente, que significava briguenta. Então Deus muda o nome dela para Sara, que significa princesa. E quando Deus muda o nome, a intenção de Deus, o que Deus quer mostrar é que não só um nome muda, mas uma personalidade precisa ser mudada. Um comportamento precisa ser mudado
para que ela seja de fato essa mãe, essa mulher de Deus, essa mulher que abençoa a sua família, que abençoa a sua casa e que proporciona que essa família seja uma família que vai cumprir os propósitos de Deus. Provérbios também, capítulo 21, versículo 19, diz: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. E aí a gente tem que abrir um parêntese aqui. O que é uma mulher rixosa? Briguenta. O que é uma mulher briguenta? Os homens estão com medo de falar. Eu percebo que eles abaixam a cabeça assim, não sei de nada. Não sei de nada. Uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, né, de acordo com o que a Bíblia nos apresenta aqui, é aquele tipo de pessoa, né, que pode ser homem também, tem uns homens briguentos e rixosos também, tá? Mas são aquelas pessoas que arrumam problemas por qualquer coisa. Coisa simples, coisa boba, coisa assim, irrelevante, banal, né? A barraqueira também, né? Mas vamos ficar só na rixosa que é melhor, né? Então assim, e essas rixas, essas brigas, esses problemas que vão sendo construídos por coisas pequenas, por coisas banais, vão transformando o relacionamento, vão transformando a vida, vão transformando a casa, vão transformando a família num lugar, num ambiente onde não se é capaz, onde não se é possível viver em harmonia. Onde não se é possível viver em harmonia. E a gente vê que muitas vezes a própria Bíblia vai mostrar para nós que algumas mulheres eram assim. Eu quero lembrar você de José do Egito. José do Egito, que vem dessa linhagem, dessa geração. Ele era filho de quem mesmo? Quem era o pai de José? Jacó. Quem era a mãe de José? Raquel. Mas José foi o primeiro filho de Jacó? Ele foi o penúltimo. Depois ainda teve Benjamim. Então ele teve vários filhos antes de ter José. E esses filhos que ele teve antes, ele teve com outras mulheres. Ele teve com Lia, que era a irmã de Raquel. Ele teve com a serva de Lia. Ele teve com a serva de Raquel. Só para depois ter filho com Raquel. Mas a Bíblia diz para nós que Raquel era a mulher, a esposa, quem Jacó amava, né? Só que você vai ver o contexto dessa família. Por que José era o filho mais amado? Por que José era o mimado? Por que José não se dava bem com seus irmãos? Porque as mães não se davam bem. Raquel não se dava bem com Lia. Lia não se dava bem com Raquel. As servas também não combinavam mesmo mais umas com as outras. Ou seja, era uma família totalmente disfuncional. Era uma família totalmente bagunçada. Jacó, com aquele monte de menino, um de cada mãe, as mães brigando uma com a outra para ver quem que era a preferida, uma querendo ser amada, a outra se sentindo desprezada, as outras duas que eram as servas, né, com aquele complexo de que eram inferiorizadas. Ou seja, uma família totalmente bagunçada, disfuncional. As mães eram rixosas entre elas, o que naturalmente faz os filhos serem rixosos entre eles. Por que José era odiado pelos irmãos? Porque as mães dos irmãos de José com certeza falavam da mãe de José e falavam de José. Então, esse comportamento, essa família disfuncional, esses relacionamentos complicados, essas crianças nesse ambiente de briga, nesse ambiente de disputa, nesse ambiente onde os pais não se entendem,
né? Aonde o patriarca da família, que é Jacó, está ali dividido entre 4 esposas e não sabe o que fazer e acaba preterindo um filho em face dos outros, né? E tratando esse filho melhor, tanto que o texto vai dizer que ele deu para José uma túnica, né? Nova, linda, bonita. Então, esse ambiente gera uma família disfuncional. E essas marcas vão ficar na vida dessas crianças, vão ficar na vida dessas mulheres. Outro dia a gente teve um culto de mulheres aqui, eu não lembro quando é que foi, acho que foi a Lili que pregou sobre Lia, não foi? Foi a Lili pregou sobre Lia aqui, e ela pregou sobre essa perspectiva daquela mulher que é a que tem, vamos dizer assim, talentos, é aquela que está próxima, está vivendo uma vida mais próxima com Deus, mas que está jogada de lado, né? Então, se você pegar cada um desses personagens e analisar cada um deles, a vida de cada um deles, você vai ver que cada um deles tem um trauma, cada um deles tem um complexo, cada um deles tem um problema, cada um deles tem uma dificuldade para vencer. E esse ambiente familiar é um ambiente extremamente nocivo para que a obra de Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram. Sabe por quê? Porque a maneira como nós lidamos com a gente mesmo interfere na nossa maneira de se relacionar com Deus. Os nossos traumas, as nossas dificuldades, as nossas lutas particulares, os nossos medos, os nossos complexos, eles interferem na nossa vida com Deus. Então Deus precisa, antes de cumprir os propósitos dele na minha vida e na sua vida, Ele precisa tratar o nosso coração, muitas vezes em relação à nossa própria família. Deus precisa tratar o nosso coração para a gente aprender a perdoar, muitas vezes, aquilo que o nosso familiar, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, nosso marido, a esposa, fez, falou e que marcou, que machucou o nosso coração, ou que deixou a gente triste, deixou a gente amargurado. Isso tudo precisa ser tratado por Deus, porque se isso não for tratado com Deus, a gente vai ter deficiências na nossa relação com Deus. No filme que eu citei aqui ontem, o rapaz, ele tem um problema muito sério com o pai. É um pai violento, um pai bruto, sabe aquele homem chucro, né? Era aquele homem bruto, violento, e ele tem um talento extraordinário, um talento enorme para a música, mas ele não consegue avançar na vida, ele não consegue crescer, ele não consegue desenvolver, ele não consegue pôr para fora tudo aquilo que ele tem de potencial, porque lá dentro ele ainda está lutando contra o pai. Lá no coração dele, na alma dele, ele ainda está brigando com o pai, ele ainda está fugindo do pai, ele ainda está com medo do pai. Então, chega um momento em que ele precisa pôr tudo isso para fora, em que ele precisa tratar tudo isso, em que ele precisa resolver tudo isso com Deus, e ele precisa perdoar o pai de verdade. E quando isso acontece, a vida de todo mundo muda, inclusive a do pai. O pai encontra Jesus e a vida dele é transformada, e o relacionamento é transformado, e aí as coisas começam a acontecer, começam a dar certo. Deus começa a abençoar, porque houve perdão, houve resolução dos problemas, houve um tratamento espiritual, emocional, em que todas aquelas dores, todos aqueles conflitos, todos aqueles traumas são colocados para fora, debaixo da graça de Deus, e Deus começa a abençoar. E isso é muito importante, irmãos, e a gente vê isso na própria Bíblia. Se você pegar a história bíblica, você vai ver isso em muitas situações. E se a gente não aprender que a gente precisa colocar a nossa vida no altar do Senhor e pedir a Deus que Ele trate com a gente, no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso espírito, algumas questões que a gente carrega, a gente não consegue crescer, a gente não consegue avançar. Se a gente não entender que Deus quer curar primeiro o nosso interior, a nossa vida, tratar o nosso coração, para que a gente seja bênção na vida do outro, de verdade,
a gente não consegue experimentar a alegria de viver com Deus. E isso não tem nada a ver com posses, isso não tem nada a ver com dinheiro, isso não tem nada a ver com sucesso na vida, não tem nada a ver com profissão. Isso tem tudo a ver com a nossa satisfação em Deus. Com a gente estar feliz com Deus primeiro. E aí a gente consegue abençoar a vida de quem está ao nosso redor. Eu quero encerrar essa parte da reflexão com outro texto de 1 Samuel capítulo 1, que vai mostrar para nós uma experiência de uma outra mulher, que é Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26 e 28. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Versículo 28. Por isso também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Você provavelmente conhece a história de Ana. Você sabe que Ana era mulher de Eucana, e seu marido tinha uma outra esposa, e essa esposa dava a ele filhos abundantemente. E Ana, que era a esposa que ele mais amava, né, mais do que a outra, ela não conseguia lhe dar filhos. E ele chega um momento em que ele diz para ela assim: eu não sou suficiente para você, né? Eu amo você. Você fica, né, com essa, vou colocar assim, né, com essa neurose de ter um filho. Você precisa ter um filho, precisa ter um filho. E ela se sentia humilhada, menosprezada, porque ela não conseguia dar um filho para o seu marido. E em um determinado dia ela está no templo orando, e a palavra de Deus diz que ela se prostra, né, de joelhos ali no chão, com a cara, né, com a boca no pó, e ela estava totalmente entregue nas mãos do Senhor, na presença do Senhor, de maneira que o profeta entra e ele vê ela naquela situação, e ele pergunta se ela está embriagada, né, porque na situação em que ela está, a impressão que ele tem é que ela estava embriagada, e ela diz: não, eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. E ali ela ora, ela pede a Deus que Deus faça um milagre, que Deus intervenha naquela situação dela, porque aquilo para ela era muito importante, era muito significativo para ela ter um filho, conseguir dar um filho para o seu marido. E a sensação também de ser mãe era algo que ela buscava muito, e Deus atende a oração dela. Mas na oração dela ela faz uma promessa, e ela diz que se Deus der a ela um filho, ela vai devolver esse filho para Deus. Ela vai consagrar a vida desse filho lá no templo, e vai colocar o filho dela para servir ao Senhor lá no templo. E aí o filho nasce, e esse texto que nós lemos aqui, esse versículo que nós lemos, é quando ela está voltando agora para o templo e entregando o seu filho ao Senhor, e dizendo: esse menino aqui é aquele menino por quem eu estive aqui orando. Deus abençoou e eu tive esse filho, e eu estou agora cumprindo a minha promessa. Eu estou entregando meu filho ao Senhor, para que ele sirva ao Senhor. Essa história me chama a atenção em muitos aspectos, mas eu quero destacar um aspecto, que é o aspecto da entrega. Quantas mães teriam a coragem de entregar o seu filho para uma outra pessoa criar? Quantas mães, como Ana, depois de terem orado tanto, pedido tanto a Deus, clamado tanto ao Senhor por aquele milagre, e agora Deus fez um milagre, entregou o filho, deu a ela o filho, e agora ela pega esse filho e devolve, ou seja, entrega para Deus, para ele ser criado lá no templo. É claro que ela ia lá e visitava ele de vez em quando, levava os presentes, ia lá, batia um papo com ele, mas ela entregou esse filho para Deus. Eu quero me lembrar ainda do próprio Abraão, e depois que o Isaac nasceu, que é o filho da promessa, Deus fala com Abraão assim: Abraão, pega seu filho e traz aqui no monte.
e oferece ele de sacrifício para mim. E eu fico pensando no coração de Abraão. Pegar o filho, levar até o monte, preparar ali o holocausto. E Deus, no último momento, Deus fala, não faça isso. Eu estava provando a sua fé. Essa entrega, irmãos, tanto de Abraão quanto de Ana, entregando o filho a Deus, entregando a promessa a Deus, ela diz muito para mim. Ela diz muito para nós. Porque a nossa vida com as pessoas com quem nós convivemos precisa ser uma vida de entrega. Precisa ser uma vida de entrega. Em que sentido? No sentido de que nós vivemos e Deus coloca pessoas no nosso caminho, na nossa vida, como nossos filhos, esposa, marido. Mas chegam alguns momentos na nossa vida que a gente precisa entregar essas pessoas para Deus. Chegam alguns momentos na nossa vida em que Deus pede para nós que a gente entregue essas pessoas para Ele. Não literalmente, mas emocionalmente. A gente precisa entregar, sabe por quê? Porque o ato de entregar para Deus é o ato de admitir que nós não temos controle sobre a vida das pessoas. É o ato de admitir que as pessoas não nos pertencem. É o ato de admitir que essas pessoas precisam que elas tenham um relacionamento com Deus. Que elas tenham um encontro com Deus. Quando Ana leva Samuel para o templo, é lá, naquele ambiente do templo, que Deus chama Samuel para ser um profeta. Que Deus chama Samuel para ser um servo de Deus fiel, que vai dirigir, que vai conduzir a nação de Israel na direção da vontade de Deus. Foi longe da mãe. É lá no monte, quando Abraão entrega o filho a Deus, e mesmo não cumprindo, não executando aquilo que Deus pediu, ele também está entregando a Deus a vida do seu filho, porque o filho pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está as coisas para o holocausto, mas cadê o cordeiro? E ele diz para o filho, Deus proverá para si o cordeiro. Essa declaração de Abraão pode parecer uma tentativa assim, de fuga, né? De não dar uma resposta para o filho que assustasse o filho, mas eu percebo e eu tenho para mim que essa declaração é uma declaração sincera do coração do pai, que está dizendo, Deus proverá o cordeiro. Deus vai fazer alguma coisa. Ele não vai me deixar desamparado. Então a gente precisa entender que a nossa vida, a nossa relação com as pessoas da nossa família, com os filhos, com a esposa, com o marido, precisa ser uma relação também de entrega, de colocar essas pessoas no altar do Senhor, no sentido de que a gente comece a orar por elas, comece a entender que Deus precisa tratar com elas algumas coisas. E a gente se isentar de culpa. A gente se isentar de ficar sentindo aquela culpa, aquele medo, aquela dificuldade de lidar com as questões do outro e com as nossas questões com o outro e deixar Deus lidar com algumas questões. Deixar Deus resolver algumas questões com o outro. Porque se a gente não fizer isso, a gente não cumpre o nosso propósito, que é ser bênção na vida das pessoas. É claro, é óbvio que nada disso é fácil. Viver uma vida harmoniosa, ter uma família harmoniosa, uma família cheia da graça de Deus, onde os relacionamentos são saudáveis, nada disso é fácil. E ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas a verdade é que se a gente não se esforçar para viver dessa maneira, se a gente não se esforçar para a gente lidar com as nossas próprias questões, se a gente não se esforçar para deixar bons exemplos, porque a Bíblia diz para nós
que nós temos que ensinar o menino no caminho em que ele deve andar, né? Provérbios 22, verso 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, a Bíblia nos ensina a ensinar no caminho, e não o caminho. O que é ensinar o caminho? É dizer, ó fulano, vai por ali, que você vai chegar onde você quer chegar. Isso é ensinar o caminho, é mostrar o caminho. Agora, o que o texto diz é ensina no caminho. Ensinar no caminho é pegar pela mão e ir junto. Caminhar junto, até chegar lá. Então, o que a Bíblia nos ensina para nós é que a gente precisa ensinar no caminho. Ou seja, eu também preciso estar caminhando. Eu também preciso estar sendo conduzido por Deus nesse mesmo caminho para que as coisas aconteçam. E mais, a gente mesmo fazendo isso, a gente corre o risco de que eles, lá na frente, ainda façam escolhas que são diferentes daquela que a gente queria. Sim ou não? Mesmo você ensinando no caminho, você corre o risco, porque eles são livres. Cada pessoa é livre para tomar as suas decisões, não são, irmãos? E mesmo ensinando, você corre o risco deles não fazerem aquilo que você gostaria. Imagine se você não ensinar. Imagine se você não caminhar junto. E o problema não é só que algumas pessoas tomam decisões e fazem coisas que a gente não gostaria, que não são aquilo que a gente espera. O problema é que todas essas decisões tomadas por mim, por você e por todas as pessoas da nossa família, não afetam só elas. Afeta a gente também. As decisões que o marido toma afetam a esposa. As decisões que a esposa toma afetam o marido. As decisões que os pais tomam afetam os filhos. As decisões que os filhos tomam afetam os pais. Então todos nós somos afetados pelas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. E é por isso que a gente tem que colocar a nossa vida e a vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, da nossa esposa, do marido, de quem quer que seja, no altar de Deus, para que Deus conduza a vida de cada um de nós. Para que Deus transforme intimamente cada um de nós de maneira verdadeira. Para que a gente seja capaz de lidar com todos os problemas e todas as dificuldades que vão aparecer na nossa caminhada. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Nós vamos lidar com muitos problemas. Nós vamos lidar com muitas dificuldades. Então, por isso, a gente precisa seguir o exemplo de Ana e entregar nas mãos do Senhor. Precisamos seguir o exemplo de Ana, dizer: Senhor, é do Senhor. Então, o Senhor é do Senhor o meu filho, é do Senhor a minha esposa, é do Senhor a minha mãe, é do Senhor o meu pai, é do Senhor quem quer que seja. Porque essa é a grande realidade. Ninguém pertence a nós. Amém? A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Todos nós pertencemos ao Senhor. E é Ele quem tem que direcionar as nossas vidas. É Ele quem tem que cuidar de nós. E a gente tem que ter essa consciência. E a gente precisa orar. Pedir a Deus que cuide de nós. Que cuide de nossos filhos. Que cuide de nossas esposas. De nossos pais. De nossas mães. Porque, como eu disse, as pessoas deixam marcas na nossa vida. E como a gente vai lidar com essas marcas, depende de nós. Depende de nós. Como eu falei, na minha vida, eu tenho muitas questões que eu precisei resolver comigo mesmo. Ninguém resolveu para mim.
Eu tive que resolver comigo mesmo. Porque se eu não resolver comigo mesmo, eu vou passar a vida inteira culpando os outros por aquilo que eu não fiz, ou por aquilo que eu deixei de fazer, ou por aquilo que aconteceu, ou por aquilo que não aconteceu. Vou passar a vida inteira colocando a culpa nos outros. Não, porque o fulano disse isso, porque o ciclano fez aquilo. Mas eu preciso me resolver com Deus. Eu preciso tratar com Deus essas minhas questões para que eu possa ser capaz de ser bênção na vida do outro, porque senão eu não vou conseguir ser bênção na vida do outro. Então Deus nos chama para esse tempo de reflexão aqui nessa noite, para que eu e você entendamos que Deus está cuidando de nós. Que o Espírito Santo de Deus sonda os nossos corações e Ele sabe cada uma das nossas dores. Ele sabe cada um dos nossos problemas, cada um dos nossos medos, cada um dos nossos sentimentos de culpa, dos nossos sentimentos de abandono, dos nossos sentimentos de negação, de tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente passou na vida e ainda está passando até hoje. Deus entende, compreende tudo isso e tudo que Ele espera de nós é que a gente coloque tudo isso sobre Ele. Então Deus nos chama a colocar sobre Ele todas as nossas ansiedades, que é Ele que tem que cuidar de nós. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua necessidade, seja qual for as suas questões familiares, seja qual for as questões internas que cada um tem que resolver consigo mesmo, é só com Deus que a gente consegue resolver isso. É só em Deus. Não tem outro jeito. Se a gente se lembrar de José, mais uma vez, José do Egito, depois de toda a história que ele viveu com os irmãos, do abandono, de ter sido vendido pelos próprios irmãos, e aí vai parar na prisão, depois de toda a história. Lá no finalzinho da história, né, ainda antes da reconciliação com os irmãos, ele teve 2 filhos. Quem lembra o nome dos filhos? Manassés e Efraim. Um que é Manassés, o nome dele significa Deus me fez esquecer. E o Efraim significa o quê? Acho que Deus me fez crescer. Os nomes dos filhos de José mostram o tratamento que Deus fez no coração de José. Quando ele chama o primeiro filho de Deus me fez esquecer, ele está esquecendo de quê, irmãos? Ele está dizendo que toda aquela dor, todo aquele trauma, aquele complexo que ele viveu lá atrás na vida dele, não é que Deus passou uma borracha e apagou aquilo da mente dele. Deus fez ele esquecer a dor que ele sentia. Deus fez ele esquecer os traumas. Deus fez ele esquecer os complexos. E depois Deus o faz crescer. Com o segundo filho, Deus me fez crescer. Deus me fez frutificar. Ou seja, só depois que a gente deixa as dores para trás, que a gente esquece, é que a gente frutifica. Enquanto a gente não deixa as dores para trás, a gente não cresce, a gente não consegue frutificar. Amém? A nossa oração nessa noite é para que cada um de nós cresça, frutifique, e que a boa mão de Deus seja sobre nós, que a boa mão de Deus seja sobre nossas casas, sobre as nossas famílias, e que a gente tenha condições de lidar com todas as situações, com todas as questões que nós temos nos nossos corações, nas nossas mentes para lidar. E que a gente seja curado, que a gente seja renovado no nosso espírito, que a gente tenha confiança e certeza de que Deus está preparando um futuro ainda melhor para nós. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você.